Sempre aperfeiçoando. Sempre aperfeiçoando. Um tema que representa bem a mensagem do livro de Filipenses, a carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipos. Nós vamos continuar essa caminhada ouvindo a palavra de Deus nesta noite, focando do verso 17 a 21 no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versos 17 a 21. E antes de lermos esse texto, vamos mais uma vez recordar aquele versículo que resume a ênfase da carta sobre este constante aperfeiçoar em Cristo, que é o verso 12 nesse mesmo capítulo 3. Você está aí com a boca tapada, mas você pode fazer uma tentativa de ministração da palavra, e fazer uma tentativa é melhor do que ficar calado, que a máscara não lhe cale nesse momento. Vamos juntos então ministrar, afirmar esse versículo das Escrituras, e quem sabe aqui muitos já estão memorizando essa palavra preciosa. Então juntos, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. E aí estão então os dois tempos, as duas realidades da vida cristã. Você tem aí o estado de já ter sido alcançado por Cristo Jesus. Isso está consumado, isso é fato, já foi realizado, e foi Cristo quem fez. Ele é que lhe alcançou, Ele é que nos alcança, não nós a Ele. Fui alcançado, diz o apóstolo Paulo, fato. E aí o outro fato: não estou perfeito ainda, não tenho sido aperfeiçoado, mas prossigo então para estar mais e mais na direção de Cristo, das verdades de Cristo. Cristo está trabalhando em mim, Cristo está fazendo uma obra nova em mim. Muito bem, sempre aperfeiçoando. Nós vamos então ao nosso texto hoje, a partir do verso 17, nesse capítulo 3. Mas para apreendermos melhor o que esses versos nos dizem, precisamos recordar sempre o contexto. E ali no verso 8, então um pouco antes do 17, o verso 8, nos dá um fundamento que é importantíssimo não nos esquecermos quando nós lemos todo o contexto, e um fundamento que é importantíssimo, aliás, para lermos toda a palavra de Deus, lermos o que é o Evangelho, que é a obra de Cristo. Porque o apóstolo Paulo diz no verso 8: considero tudo como perda, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. E aí, no verso 9, ele continua sobre este considerar tudo como perda, ele coloca o propósito aliás, no fim do verso 8, a última frase, para poder ganhar Cristo. E aí o verso 9, e ser encontrado nele, em Cristo, eu estar em Cristo. Não como estar em Cristo, não tendo a minha própria justiça, está a justiça que vem de mim, a justificação que vem de mim, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, que procede do meu obedecer à lei, cumprir a lei. Mas a justiça, continua ele no verso 9, mas a justiça que vem mediante, através a fé em Cristo. E aí ele termina o verso 9 dizendo, explicando melhor, a justiça ou a minha justificação que procede não de mim, mas de Deus, e que se baseia na fé. Eu apenas creio então na obra e na pessoa de Cristo e na eficácia dela por mim diante da justiça de Deus. Então aí está esse fato estabelecido sobre a obra de Cristo por nós, o que ele veio fazer e o que ele pode fazer. Nossa justificação nele e não em nós. Graça recebida pela fé e não pelos nossos méritos. E agora o verso 17, vamos ler e ir até o verso 21. Meu irmão, nós vamos ler a palavra de Deus para nos edificar nesta noite. Que você possa estar ouvindo a palavra e se fundamentando nela, fortalecendo a sua base nela. Nós não estamos aqui para ler a palavra porque há uma inconveniênciazinha em nossa vida, nós queremos que ela dê aí um remédio mágico de 1 minuto.
Nós estamos nesta noite aqui para nos solidificar em Cristo. E então, firmes, com esta base firme nas Escrituras, nós vamos atravessar as pequenas inconveniências, as grandes, os tumultos pequenos, os grandes tumultos, os anos da vida, sempre no entendimento de Deus em Cristo por nós e nos sustentando nisto. Palavra do Senhor, nesta noite, quando sentimos-nos um tanto quanto impedidos, máscaras e frio, que o seu coração possa se aquentar com a palavra, sua mente estar alerta para receber a palavra nesta noite. Que Deus abençoe a cada um de nós e a sua igreja na palavra. Diz assim o texto: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm o orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Vamos ler mais uma vez a palavra do Senhor, que ela finque raízes, penetre a nossa mente e coração. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm o orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Relativismo. Vivemos numa era que tem suas características próprias. Vivemos numa era que em poucas décadas foi formada, rompeu com uma mentalidade, uma forma de ser que dominou o mundo ocidental em especial por séculos, e agora estamos num novo tempo. Qual é a marca desse novo tempo, dessa nova era, desta nova mentalidade que está aí na sociedade, nas pessoas, em grupo, coletivamente, na individualidade? Relativismo é uma destas marcas, certamente. Há certamente outras marcas, referências, mas relativismo é uma marca deste tempo, da forma de se pensar, da forma de se falar nesses dias. Relativismo, o que é isso? Numa palavra simples, podemos definir assim: não há verdade absoluta. Não há verdade absoluta. Então, o entendimento de que a verdade absoluta, isto é, diríamos, isto é a verdade, e então, somente isto é verdade. Tudo que diferir disto, ou for contrário a isto, não é verdade, é falsidade. Nós pensávamos assim: não mais.
A sociedade, a cultura dos nossos dias adotou o relativismo. Não há verdade absoluta. Isto é discutido com implicações para a ciência, mas pesadamente esta abordagem, esta nova mentalidade dos nossos tempos do relativismo é aplicada especialmente em relação à moral e à religião, ou espiritualidade, como chamam também. Relativismo. Você, então, não tem mais a verdade absoluta. O que você tem, então, nós temos muitas verdades, cada um tem a sua verdade, e daí por diante vai a conversa. Isto não começou ontem, começou com um trabalho de pensadores, muitos livros pesados, filosóficos, há décadas atrás, e isto tudo foi sendo disseminado, tomou conta da inteligência e do mundo acadêmico, foi transmitido para a sala de aula, já de forma mais mitigada, mais digerida, foi consumido então pelas pessoas, saíram gerações aí nas universidades com esse pensamento, essa visão, e então muitos foram, por exemplo, atuar na mídia. Então na mídia foi esta mentalidade, essa visão do relativismo implementado, e depois a partir da mídia, especialmente da universidade, escolas, foi espalhado para onde? Para a população. E hoje as pessoas têm uma visão relativista das coisas, particularmente em relação à moral e ética, e não entendem bem com relação às implicações para a ciência. Mas, então, o relativismo não há verdade absoluta, há muitas verdades, cada um tem a sua, e aí no mundo relativista, na mentalidade relativista da nossa época, se você disser A e outro disser B, você está certo, ele está certo, ainda que A não seja B e B não seja A. Vocês dois estão certos. Não há verdade absoluta. E nós temos um ícone, uma sinalização muito marcante nos nossos dias. E esse ícone de sinalização é muito vívido e por isso é usado como sinalização, mas não é a essência do problema. O problema é filosófico, a questão sobre o que nós conhecemos e como podemos conhecer a epistemologia, segundo a filosofia. Mas qual é a sinalização? É essa questão toda de gênero relacionada ao sexo. E então é nos dito que não há homem e mulher. E quando foi aprovada a lei, ou a ditadura da homofobia pelo Supremo, um dos nossos ministros teve a coragem, inclusive, de citar Simone Beauvoir, esposa de Jean-Paul Sartre, o filósofo existencialista lá da França. Esposa não, companheira realmente. Tinha uma vida libertina, do ponto de vista moral, bem libertina. E o que ela disse? Que ninguém nasce mulher, que você se faz mulher. Então há todo que é um cinzento no ar, o negócio é bem tipo uma geleia, não há definições, não há categorias, não há isto é, isto não é. E então nós vemos essa sinalização na área de gênero, essa ilustração muito vívida, e por isso que a mídia insiste nesse tema, não porque esse é o principal, mas porque é uma sinalização muito apropriada para quem quer promover o relativismo, estar na onda da atualidade. E é possível então a mulher se tornar homem, depois tentar reverter, virar mulher de novo. Isso acontece, nós sabemos disto. Não há mais isto é homem, isto é mulher. Depende do que você pensa que é. E assim vai o relativismo tomando conta em todas as coisas. Não há o certo e o errado nas nossas ações e práticas. Cada um tem a sua forma de ver. Relativismo. E aí, aplicado à religião, como fica? Bem, a religião não iria ficar imune ao ataque do relativismo. O relativismo toma conta, é marca da nossa época, e ele avança para cima da religião, daquilo que é espiritual. Como que é o pluralismo, então, religioso? Todas as religiões são verdadeiras. Todas as religiões são igualmente verdadeiras. Não importa se essa diga Y, essa diga X. Não há verdade absoluta, relativismo cria o pluralismo. Todas as religiões, então, são iguais. E na moral, a mesma coisa.
Não há um caminho moral certo e superior. Não imponha isso a ninguém, é o seu caminho e fique por aí. Relativismo e pluralismo na religião, na fé. E aí surge uma grande palavra, que é uma palavra dos nossos dias, e você já deve ter ouvido: tolerância. Já ouviu essa palavra? É a palavra dos dias. A mentalidade do relativismo, do pluralismo, que essa mentalidade também então definida no pacote todo como pós-modernidade. Pós-modernidade. A palavra tolerância é importantíssima. Nesse bojo da pós-modernidade está muito forte um movimento, um pensamento político-social chamado de neomarxismo. Isto é, o marxismo, a ideia de Karl Marx, refeita, recozinhada, com outras ênfases. E a palavra tolerância para eles é fundamental. E o que eles querem dizer com tolerância? E é preciso ficar muito atento, porque tolerância é usada nos nossos dias como uma redefinição à luz do relativismo, no pluralismo religioso e moral, e tolerância é usado então no contexto da pós-modernidade e muito utilizado pelo neomarxismo. O que eles querem dizer com tolerância? Bem, para entendermos o que eles querem dizer, vamos lembrar a versão antiga de tolerância. A versão antiga de tolerância era o seguinte: há ideias distintas e divergentes no ar. Talvez você abrace uma, eu abrace outra. Vamos nos comportar de forma civilizada. Eu não vou atacá-lo fisicamente, por exemplo, ou até agredi-lo verbalmente, porque você tem uma ideia diferente da minha. Então, tolerância era algo que tinha o sentido de um respeito civilizado para a convivência sem agressão. E nessa tolerância antiga, não somente havia esse respeito civilizado, quando se falava em tolerância, isso queria dizer isso, mas também queria dizer o quê? Ao mesmo tempo, você pode afirmar a sua ideia, a sua posição, e eu posso afirmar a minha. Nós não vamos tapar a boca um do outro. Nós não vamos proibir um outro de falar, expor a sua ideia. E mais, na tolerância, na versão antiga, não somente havia o respeito civilizado, entendia tolerância como um respeito civilizado pelas ideias diferentes, não somente se afirmava tolerância no sentido de que eu e você e todos os outros têm direito de afirmar a sua ideia, proclamar, como também nessa tolerância antiga, eu podia argumentar contra a sua ideia e você podia argumentar contra a minha, e nós podíamos partir para o debate. E aí é que vai se conhecer a verdade, no confrontar das ideias, dos argumentos. E aí é que se avança no conhecer e no saber. Bem, essa é a tolerância antiga, e talvez você ouve tolerância e há uma nova definição, mas essa confusão, não se fala que é uma nova definição. Você ouve tolerância, você acha interessante e bonito e pensa até que é cristão. Tolerância hoje não é mais isso, mudou. Dentro do contexto do relativismo, do pluralismo, da pós-modernidade, daquilo que também é chamado de politicamente correto. Já ouviu isso? Já, não é? Politicamente correto. Tolerância é outra coisa. No politicamente correto, no relativismo, tolerância é assim, nova definição. Tolerância é abdicação radical da afirmação da verdade. Você não pode dizer, você não pode crer, você não pode afirmar que aquilo que você entende ser a verdade é a verdade. Não é essa verdade absoluta. Você não tem a verdade absoluta, porque ninguém tem. Você precisa abrir mão dessa ideia. É a sua verdade apenas, recolha-se a isto. E o outro tem a outra que é igual em valor à sua. Abdicação, abrir mão radical da afirmação da verdade absoluta.
Na moral, então, consequentemente, na religião, consequentemente. E mais, na nova definição, tolerância é não somente eu abrir mão de que minha verdade é absoluta e defendê-la e colocá-la à prova no debate. Não, recolha-se e não fale do outro, não fale você. E então, na nova tolerância, eu preciso aprovar o relativismo. Eu sou tolerante se eu aprovo o relativismo. Todos nós temos verdade, eu tenho a minha, você tem a sua, somos todos iguais. Não importa que você diga, esse é um cachorro, eu diga uma vaca, cada um tem a sua. E não podemos debater, nossas bocas estão fechadas. Por exemplo, voltando à sinalização dos nossos tempos, vão nos apertando, e agora cada vez leis mais difíceis, você não pode debater a questão de gênero e a questão de homossexualidade, é proibido. Não é uma questão de lei de que nós temos que ser civilizados uns com os outros. Aliás, isso já existia lei para isso. Há muito tempo não se podia agredir um outro em sociedades democráticas, no pensamento da tolerância antiga, por ideias diferentes. Mas agora não é isso. Você não pode debater. Está proibido debater. Existe a lei da homofobia, que já citei, por exemplo. Isto é apenas uma sinalização, não é a única questão e o problema. Mas essa questão é muito fundamental, a questão do sexo é fundamental para o ser humano, a geração da humanidade, etc. E aí é que mexem muito. Mas a tolerância, com a sua nova definição, toda adaptada à convicção de que há um relativismo de verdade e há um pluralismo, então, em moral, ética e religião. Tempos nossos. Mas isto tem um bojo, um movimento muito mais amplo, que envolve esta ideia, então, de que nós vamos conseguir, no abrir mão da verdade. Aliás, isso é cantado já por gente de vanguarda que antevia esses tempos. Por exemplo, há décadas atrás, John Lennon escreveu a música Imagine. E as pessoas gostam da música e então acham bonitas e cantam, e não entendem o que está ali. O que está ali é isso. Essa nova tolerância. Como que nós vamos criar nova tolerância? Nós vamos abrir mão das nossas convicções para encontrarmos paz nesse vácuo de verdade. E aí então nisso pensa-se que pode se mover a humanidade toda num grupo só, e esse pensamento domina grande parte dos movimentos dos órgãos mundiais, e surge nos nossos tempos algo chamado ONU. E é interessante notar que lá se falava sobre, já algumas décadas atrás, sobre a nova ordem mundial, uma pretensão grande para a ONU, uma nova ordem mundial. A ONU colocaria então uma nova ordem no mundo. E esta ideia avançou em 2014, numa reunião deles lá, saiu um documento, e eles falam nesse documento, a partir de 2014, não mais em nova ordem mundial, mas em nova governança do mundo, nova governança mundial, muito mais pretensiosa agora a afirmação, envolvendo aí as organizações mundiais, e domina o pensamento socialista, internacionalista, onde então um órgão mundial estará acima das fronteiras precisam ser, se não anuladas, precisam ser minimizadas. Essa é uma briga no mundo hoje, e nesse documento sobre governança mundial, eles falam sobre essa governança mundial com leis e regulamentos mundiais, e os países estão assinando tratados, e já há muita lei que é feito pela ONU e tem poder sobre nós aqui, sobre outros países que vão assinando isto. Começa já a nos atingir, você nem sabe, não se percebe, em tantas áreas. Então, esse alvo de uma governança humana do mundo que vai pôr ordem no mundo e salvar o mundo e construir a grande comunidade mundial a partir do esforço humano, dos méritos humanos, etc. Mas como é que fica a religião nesse campo todo? A religião é sempre um entrave para se falar
desta paz humana mundial com a abstenção da verdade. Aí estão as religiões, e as religiões são importantes no ser humano. Como lidar com isso? Paralelamente surge também o movimento da religião mundial. A religião mundial. De alguma forma as religiões se encontrarem num ponto comum. E então as suas doutrinas, as suas verdades que pregam, crença em verdades, de alguma forma isso ser recolhido da atenção e nos encontrarmos num ponto comum, no relativismo, no pluralismo, então na tolerância. E aí nós temos o envolvimento de muitas lideranças de religião trabalhando para que isso seja feito, esta religião mundial, religião da humanidade. Muitos chamados protestantes ou evangélicos até de tendência progressista, aquele que é progressista na linha evangélica protestante é aquele líder ou movimento que abraça mais essa visão de que eu descrevi sobre esse tempo, essa nova mentalidade. Tem uma tendência mais para o socialismo, e alguns são bem radicais nisso, inclusive, muito alinhados com o neomarxismo, essa ideia de tudo no governo, o governo então distribuir tudo. E eles também são progressistas paralelamente, no sentido teológico, de uma reelaboração, uma revisão, uma reconstrução da doutrina da teologia cristã, no caso dos evangélicos e protestantes. Bem, nesta religião mundial nós temos a inclusão de protestantes e evangélicos. Nós temos também participantes de outras religiões que não têm nada a ver com o cristianismo. Pessoas de outras religiões que também estão inclinadas a chegar a uma coadunação aí no relativismo e nessa tolerância em relação às suas crenças. Lá também são progressistas na sua crença religiosa, no caso os muçulmanos, por exemplo, mas também tem no budismo e outras. A Igreja Católica, como é que fica? Bem, o Papa atual é um Papa que tem uma visão, que aborda uma proposta diferente do anterior. O Bento XVI era conservador, ele inclusive preferia uma igreja católica menor, mas mais pura, mais convicta do catolicismo. Já este novo Papa, o Papa Francisco, é progressista. Ele inclusive transparece muito se alinhar com ideias do neomarxismo, por exemplo, e o pluralismo. Ele tem avançado bastante nesta agenda desta nova religião mundial. Não quero aqui zerar no Papa. Citei aqui lideranças evangélicas que estão envolvidas, mas vou usar o Papa aqui como exemplo desse movimento de nova religião mundial. É expressivo porque ele tem aí uma voz no mundo. E é interessante ler, por exemplo, uma bula, isto é, um documento de exortação papal oficial, que ele emitiu em 2013, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. E nesta bula ele diz o seguinte: os não cristãos, pela iniciativa graciosa de Deus, quando eles são fiéis em suas consciências, podem viver justificados pela graça de Deus e assim se associam no mistério pascal de Jesus Cristo. Você entendeu o que ele falou aqui? As pessoas de outras religiões, desde que elas sejam sinceras daquela religião que elas estão, elas também estão justificadas diante de Deus. 2013. Ele participou do encontro em 2019, lá em Abu Dhabi, nos Emirados, com muitas lideranças progressistas de diversas religiões, muitos representantes de outras religiões que têm essa inclinação da tolerância, do relativismo e aspiram por uma unidade religiosa mundial, nesse sentido, nessas condições. E quando ele discursou ali, então, aquele grupo de centenas e centenas de representantes religiosos, ele disse o seguinte:
Hoje nós também, em nome de Deus, visando salvaguardar a paz, precisamos entrar juntos como uma família na arca que pode navegar os mares tempestuosos do mundo, a arca da fraternidade. Bem, exatamente ele fala, refletindo a mentalidade não só dele, mas de todos que estavam ali naquele encontro. Agora, é preciso tomar cuidado. Nós cremos, já falamos da tolerância antiga, nós cremos na convivência civilizada, de respeito entre as convicções diferentes, com liberdade ao debate, para então conhecermos qual é a verdade, ou se há ideias divergentes, quem está com a verdade. Isso nós cremos e queremos promover. Ele fala em fraternidade, é preciso tomar cuidado. Eu li o outro texto da bula dele. Uma coisa é promovermos que não devemos ter guerras religiosas. Não vamos sair, por exemplo, dando um tiro um no outro porque temos religiões diferentes. Isso não é bíblico, não é evangelho. Nós cremos nisto. Mas embutido aqui não está só isso, é muito mais, é muito mais. Naquela ocasião, inclusive, ele assinou um documento, junto também assinaram lideranças de outras religiões, onde, entre outras coisas, diz o seguinte documento: o pluralismo e a diversidade das religiões, cor, sexo, raça e língua, são resultados da vontade de Deus na sabedoria dele. Então, muito cuidado quando se faz esse pacote. Pegam cor, por exemplo, uns de nós são mais brancos, outros mais escuros, mais marrons, amarelos, dizem por aí, enfim, tem essa variedade toda, é claro, tudo criaturas de Deus. Mas aí pulam disto e vão para o sexo. Cuidado, é uma trapaça. Mas aqui veja o pacotão. Religiões amplia muito mais. Religiões, cor, sexo, raça e línguas. O pluralismo é tudo resultado da vontade de Deus, da sabedoria dele. Eu não tenho dificuldade de olhar aqui essa variedade de cores, de pessoas de diversas cores, e dizer isso aqui é resultado da sabedoria de Deus. Todos igualmente, todos são dignos, resultado igual da sabedoria de Deus. Entre isso e pular para a religião, é um abismo que está querendo se pular. E aqui está tudo num pacote só, e aqui está afirmado então que o pluralismo e a diversidade das religiões, vou focar neste ponto apenas, a diversidade das religiões são resultados da vontade de Deus, sabedoria dele. Aí está o budismo, aí está o islamismo, aí está o cristianismo, está o baísmo, está o sikhs, seja o que for, espíritas, tudo vem da sabedoria de Deus, tudo igual, maravilhoso. Começo a pensar em algumas religiões, vamos pensar, por exemplo, os astecas que existiram no México e que na religião deles sacrificavam pessoas. Aquelas torres que você vê, né, as ruínas lá no México, jogavam lá de cima, em oferta aos deuses. Sabedoria de Deus também. Pluralismo para caminhar para a nova religião. O movimento ainda está avançando, mas está no ar. Se vai concretizar ou não, não sei, mas é a mentalidade atual. O que há em tudo isso, no que tem a ver, essa introdução longa minha com o texto? Essa introdução, espero que ajude você a apreciar a relevância desse texto bíblico aqui. Para se caminhar no relativismo, pluralismo, nessa tolerância, para se formar uma religião mundial, esse congraçamento, é preciso abrir mão de muitas coisas, das verdades que cremos, para ver se chegamos em algum lugar na terra de ninguém, em termos de verdade. Não há espaço aqui, nessa mentalidade atual, nesses movimentos, para a exclusividade de Cristo. Cristo é apenas mais uma verdade entre muitas outras. Todas as religiões vêm da vontade de Deus, da sabedoria dele. E aí esse Cristo então precisa ser minimizado, desfigurado,
inclusive a obra dele. Cristo não é exclusivo. Então, o que ele realizou, por exemplo, a morte na cruz, em substituição, como o único caminho para Deus, também não é exclusivo. Há outros meios. Ou não vamos falar nisso, porque isso choca os outros. Isso não permite a nova religião mundial. Se você vier aqui falando que só Cristo é o caminho, porque só Ele morreu na cruz, isso estraga a festa. E é isso exatamente que o apóstolo Paulo faz aqui. E agora atente para o texto, meu irmão. Você está atento? Olha para o texto que nós lemos, pense no texto. Comprometa-se com a cruz. Esta é a verdade desse texto. Comprometa-se com a cruz. Como você se compromete com a cruz? Ah, meu irmão, oponha-se à anulação da cruz. Oponha-se à anulação da cruz. Vocês cristãos têm um Cristo, talvez vocês falam de uma cruz, mas olha, guarda isso para vocês, porque nós temos aqui o nosso programa é tão bom quanto o de vocês, cada um com o seu. Não vem para cima de nós com isto. E aí os cristãos também aceitam isto, se não chegam até negar a cruz de Cristo, mas aceitam uma anulação da cruz de Cristo. Repetidas vezes, diz o apóstolo Paulo no verso 18, repetidas vezes, e agora diz ele ainda, repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. De alguma forma, haviam ali pessoas em Filipos e em outros lugares também, que o apóstolo Paulo aponta como inimigos da cruz de Cristo. De alguma forma, essas pessoas tomavam certas posições que os transformavam em inimigos da cruz. E note bem, da cruz, diz Paulo aqui, de quem? Da cruz de Cristo. Cristo e cruz, cruz e Cristo estão ligados um ao outro de forma intrínseca e nada pode separar. Não é qualquer cruz. É a cruz de Cristo, é a morte de Cristo numa cruz. Aquela morte específica numa cruz específica. É sobre isso que Paulo está falando, esta cruz de Cristo. E há inimigos dessa cruz de Cristo, ou desse Cristo da cruz. E aí está estabelecido então um fato, a verdade da cruz, a verdade da cruz de Cristo. Se há inimigos dela, é porque ela é um fato estabelecido, é uma realidade firmada. Cristo, em verdade, morreu num dia, numa hora, numa cruz concreta, uma morte única por nós. Então, há inimigos. Se a cruz não é essa realidade definida e estabelecida, não há nem como ser inimigo dela. Não há como me opor. Mas há inimigos. Aqueles que gostariam de ver essa cruz neutralizada, se possível até erradicada. São opostos à cruz, se opõe à cruz. E você, meu irmão, precisa atentar para isso e se opor a qualquer movimento, pensamento, qualquer conversa que você ouve aí, as pessoas estão todas contaminadas pelo relativismo, pelo pluralismo, e você vai ouvir palavras que parecem bonitas e doces sobre religião, sobre fé, que na verdade estão longe do evangelho e se tornam palavras que são bonitas nos nossos dias, mas que são palavras que são inimigas da cruz de Cristo. Todas as religiões são boas, admira a sua fé também. Você mais um no pacote, no balaio lá, e seu Cristo é a cruz também. Não aceite isto. A presença de inimigos. Quem eram os inimigos aqui nesses dias? Os intérpretes, os eruditos, estudantes da cultura, da história da igreja, do pensamento teológico, da linguística. Na sua maior parte entendem que eram judeus que se opunham ao evangelho e queriam afirmar o caminho para Deus nos méritos humanos, cumprindo as liturgias e princípios judaicos. Aliás, nos versos anteriores nós já vimos em outros domingos a insistência, por exemplo, na circuncisão, o rito judaico da iniciação judaica.
então seriam judeus, ou talvez judeus que se converteram ao Evangelho a Cristo, mas de uma forma equivocada, onde eles afirmavam Cristo como Messias, reconheciam a morte dele na cruz, mas diziam que conjuntamente era necessário você cumprir as obrigações da lei judaica para você então ser realmente um cristão, ou então você não era. Isto é, os méritos de Cristo na cruz dividido com os meus méritos. Se eu faço uma cooperação, uma contribuição, e Cristo faz a dele, soma tudo isso aí. Um pouco de obra humana, um pouco de obra divina. Talvez os judeus judaizantes eram chamados, que entravam nas igrejas, aí então distorcendo o evangelho puro da cruz, e Paulo está falando contra eles. Outros pensam, outros eruditos eu creio em número menor, que se tratavam de crentes com uma ideia libertina, entendendo que esse Cristo pagou então os nossos pecados, nós podemos pecar à vontade. E aí Paulo vai dizer então o quê? O destino deles é a perdição, falando desses inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, palavra pesada, difícil. Por quê? Do que é que ele está falando? Em alguns contextos essa palavra perdição aparece em oposição, usada por Paulo, à salvação. Ele coloca perdição e salvação em contraposição. Ou tem a salvação ou está na perdição, ou você é salvo ou está perdido, condenado eternamente. Todos nós fracassamos diante de Deus, estamos condenados. Só saímos da condenação, só somos justificados em Cristo e Cristo pela cruz. Esses que são assim, esses inimigos da cruz, diz Paulo, o destino deles é perdição, porque a parte de Cristo, da sua cruz, da cruz dele, só sobra perdição para o ser humano. Mas diz Paulo que eles continuam no seu caminho, aí ele vai então até aqui a um sarcasmo, e o Deus deles é o estômago, porque tantos libertinos que então passavam a viver para os apetites do corpo, inclusive alimentício, como os judeus que nas suas muitas regras e princípios tinham aquela porção de regras alimentícias como forma de ser aceito a Deus ou diante de Deus, o apóstolo Paulo diz: o Deus deles é o estômago, é o físico. Ele diz: o que eles têm orgulho do que eles têm orgulho é vergonhoso. Nos libertinos, talvez, nos judeus envolvendo a circuncisão. E aí ele resume assim, o foco deles, ainda no verso 19, eles só pensam nas coisas terrenas, porque esse foco deles é todo terreno, não tem a transcendência de Deus em Cristo, e é voltado para as coisas deste mundo. Você faz isso, faz aquilo, toca isso, não toca aquilo, regras, fazer no seu próprio mérito um caminho a Deus e assim por diante, todo focado neles, em formas terrenas. Bem, aí estão os inimigos da cruz. Qual o problema com estes? Não aceitavam, reconheciam a verdade da cruz de Cristo e então do Cristo da cruz. A exclusividade disto, é isto que Paulo está falando. Vocês fiquem com a cruz e somente com a cruz, e cuidado com todo aquele que se opõe à exclusividade da cruz, a verdade objetiva e única da cruz. Cuidado com qualquer relativismo. Seria a mensagem para nós hoje. Cuidado. Não deixem que a cruz de Cristo seja comprometida, seja negada. Em nenhuma forma. Ela é central, a cruz de Cristo e o Cristo da cruz, fundamental. Se não há a cruz de Cristo, não há esperança para o ser humano, sobra a perdição. Quem de nós vai fazer por merecer diante de Deus? Quem de nós vai justificar a si mesmo? A nossa justiça é Cristo. Ele pagou tudo diante de Deus por nós, e Deus nele então nos oferece de graça em graça e misericórdia o perdão que não merecemos e não podíamos conquistar. No melhor dos esforços humanos, e não vai ser conquistado com relativismo e pluralismo, negando Cristo e criando uma religião sem Cristo ou que não afirma a cruz. Nós precisamos de Cristo e Cristo na cruz. Ele se opõe à cruz, opõe a você então a anulação da cruz. Firme bem isto, a verdade única do Evangelho. Jesus Cristo vai dizer o quê? Eu sou, em João 14,6, Evangelho de João 14,6, eu sou a verdade,
E ali ele usa então esse artigo definido, isto é, sou a única verdade. Ele não diz eu sou uma das verdades, vamos formar uma religião mundial com todas juntas. Não, eu sou a verdade. Se vai haver alguma religião mundial verdadeira, será em volta de mim. Eu sou a verdade. E ele vai dizer então, por isso, já que ele é a verdade, eu sou o caminho, o único caminho. E então, como resultado, eu sou, diz ele mais, João 14,6, eu sou a vida. Só encontramos vida com Deus e a chamada vida eterna agora, para todo sempre, a partir de Cristo. E se não está ainda claro o suficiente tudo isso, Jesus acrescenta naquele verso, o que mais? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo na cruz, a cruz de Cristo é obra única e é de Deus, ninguém pode fazer isso, nenhum guru, nenhum fundador de religião poderia morrer numa cruz, porque não poderia pagar o pecado dos outros, da humanidade. Só Cristo fez isto. É a verdade, é a vida, é o caminho, e ninguém vai ao Pai, a Deus, a não ser por Ele. Então não é uma questão de bairrismo, não é uma questão de arrogância diante de outros pensamentos religiosos, longe de nós isto. É uma questão de verdade. É uma questão de verdade. Você vai atravessar a rua e eu lhe digo, não vá, você não está olhando para o lado certo e vem vindo um ônibus em alta velocidade. E eu lhe seguro e digo, não vá. Não é arrogância minha. É fato. E você olha para mim, quem é você para me dizer se eu atravesso a rua? Não. Que arrogância é essa de me proibir? Meu amigo, o ônibus vindo em velocidade não é uma questão de coisa a ser discutida, é a verdade, é a realidade, é o objetivo. Esse ônibus vai te arrebentar, acredite você ou não. Não adianta você dizer, essa é a sua verdade, a minha é outra, não tem ônibus. Por isso eu lhe seguro. Quando nós falamos a todos, Cristo é o caminho, não é arrogância, é porque é a verdade. E se não for o caminho de Cristo, o que sobra isso que Paulo coloca, o caminho da perdição, vão ficar em coisas terrenas, esforços humanos, e nunca chegarão à paz com Deus. Você está comprometido com a cruz, meu irmão, minha irmã, você que está conosco nesta noite, você entende isto? Se nós não temos a verdade objetiva, não temos segurança. Quando tudo é verdade, nada é a verdade. Quando tudo é o caminho, nada é o caminho. Não sabemos onde estamos pisando. É preciso definir, é preciso se comprometer com a cruz, se opor a esse relativismo, esse pluralismo, e esse negociar com o esforço humano, e se opor à anulação da cruz. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso, se é que eu me oponho à anulação da cruz, eu me comprometo com ela, eu preciso imitar o padrão da cruz. Verso 17, ele diz, observem quem? Observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Bem, o que ele apresentou? Que padrão é esse? Vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Que padrão é esse? Olha o contexto. Nós lemos os versos anteriores. Ele fala sobre o quê? A justificação de Deus, que não vem da minha justiça própria diante da lei, mas vem da graça de Deus em Cristo, que se baseia na fé, não em mim, mas na justiça que procede de Deus. O que mais ele apresentou? Fui alcançado por Cristo, e agora estou sendo aperfeiçoado nele, mas Cristo é que me alcançou. Então, é o padrão da cruz de que ele está falando aqui. É o padrão da cruz de Jesus Cristo, da cruz e a cruz de Cristo. Observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. O padrão que o apóstolo Paulo apresentou. É preciso atentar para o padrão. Ele diz mais, irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Primeiramente ele diz isto. Sigam unidos o meu exemplo. Primeiro ele usa a palavra irmãos, ele é apóstolo sobre a igreja de Cristo, mas quando ele vai citar-se como exemplo, ele faz questão de se tornar também igual. Continua apóstolo, mas convida os irmãos
irmãos com ele e ele com eles, nesse mesmo objetivo. Então, há uma atitude aqui de humildade dele. Irmãos, juntos, sigam unidos o meu exemplo. E aqui a dimensão comunitária, individual, mas comunitária. Não só você individualmente, mas nós como igreja. Sigam unidos o meu exemplo. Mas só o meu. E aí, então, a atitude de Paulo com humildade. Observem também, não somente a mim, observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos. A verdade é uma só sobre mim e sobre todos nós. Todos aqueles que estiverem vivendo de acordo com esse padrão, essa verdade que é a verdade de Cristo na cruz, cruz de Cristo para sempre, vamos então olhar para eles como inspiração. Imitem. Aqui na versão que eu tenho diz, sigam unidos. No original, realmente, no grego, o verbo imitar. É olhar para o modelo, o exemplo, ou a forma, e imitar, copiar, fazer daquilo inspiração para nós, para a nossa forma de ser. Você deve procurar nas Escrituras, como Paulo, exemplos a serem imitados. Mas ele fala de outros exemplos. No contexto da igreja, você há de encontrar pessoas que servem como exemplo, que tem o padrão da cruz. Que inspiração para você. Olha para eles. Que Deus coloque no seu caminho pessoas que o inspirem. Louvo a Deus por aqueles que Deus tem colocado no meu caminho, que tem me inspirado. Pessoas que têm ido muito mais longe do que eu no andar com Cristo, na cruz de Cristo, e são modelos para mim, me ensinam, me inspiram, posso imitá-los, porque eles estão na verdade, eu não estou imitando a falsidade. E que você possa ser também modelo e padrão, exemplo para muitos outros. Você possa ser inspiração sobre a cruz e a vida com Cristo na cruz, e não alguém que desanima ou desvia alguém. Que Deus trabalhe na sua vida e o faça então sempre o padrão. Você possa mostrar à luz a verdade da cruz de Cristo de forma definida, clara e não titubeante, e as pessoas possam ver isto. Comprometido com a cruz, imite o padrão da cruz. E aí ele vem no verso 20 e 21 falar de uma verdade maravilhosa decorrente do Cristo da cruz e da cruz de Cristo. Comprometer-se com a cruz, meu irmão, é firmar-se na cidadania da cruz. Firme-se na cidadania da cruz. Verso 20, a nossa cidadania, porém, está nos céus. Cidadania, uma palavra que tinha muito peso para os irmãos em Filipos e para os cidadãos da cidade de Filipos. Se fala muito em cidadania nesses dias. Por exemplo, há muitos brasileiros buscando cidadania europeia devido à possibilidade aí da sua ascendência. Muitos brasileiros agora italianos, portugueses, por exemplo, conseguem a cidadania europeia. Entendem que isso abre algumas portas. Cidadania. Paulo fala aos filipenses a nossa cidadania, mas a questão é que Paulo não nasceu na Grécia. Paulo nasceu na Ásia Menor, que hoje seria a Turquia. Ele era descendente, tinha sangue, diz ele, não é? Inclusive em Filipos, a carta aos Filipenses, sangue judaico. Mas ele escreve para esses lá em Filipos e diz a nossa cidadania. Ele está dizendo que nós temos uma dupla cidadania. Eu tenho a minha, vocês têm a de vocês, a minha é diferente da sua, em termos dessa cidadania do mundo, mas nós temos uma cidadania comum, que é supramundo, é a que está nos céus. Agora, que cidade era essa? Filipos. Filipos estava na Grécia, Paulo está escrevendo esta carta em Roma, está numa prisão domiciliar em Roma por volta do ano 62. Ele escreve de Roma para os irmãos em Filipos. Paulo, como eu disse, nasceu na Ásia Menor, que seria território ali mais para a Turquia. E Paulo tem sangue judaico, foi preso e levado para Roma. Paulo escreve a eles na Grécia. A questão é o seguinte: Filipos tinha o status de
colônia romana. Os romanos dominaram o mundo depois que os gregos dominaram. Os gregos caíram, os romanos tomaram conta. E a Grécia foi subjugada. E Filipos foi uma cidade constituída principalmente por militares romanos que por lá estiveram e lá lutaram. E o que era uma colônia romana? Era uma cidade que tinha privilégios. Era um posto avançado de Roma. Então, Filipos diferia das outras cidades gregas, porque era colônia romana. Havia ali muitos cidadãos que tinham a cidadania romana. Eles, se falavam grego, falavam latim também, que era a língua dos romanos. Eles faziam questão de usar vestimentas romanas, e não do estilo grego. A estrutura da cidade, de administração, de justiça, era tudo no estilo de Roma. Era uma pequenina Roma, Filipos. Eles tinham isenção de uma porção de impostos que as outras cidades dominadas não tinham. Então, se você estava em Filipos e você tinha cidadania romana, você vivia ali como se estivesse na capital do império, em uma condição privilegiada. E certamente havia muitos que lá habitavam que não tinham essa cidadania. Portanto, a palavra cidadania para eles tinha um peso muito grande, um significado muito grande. E Paulo escolhe essa palavra e diz para eles: a nossa cidadania está nos céus. Agora, cidadania envolve em o quê? Envolve uma pátria, envolve uma comunidade. Senão não há cidadania. Uma comunidade organizada do ponto de vista político-social. E Paulo vai usar esta comunidade, a comunidade de um terreno no mundo comum a nós, para ilustrar nossa condição no reino de Deus. Filipos. Nós temos, por exemplo, a comunidade europeia, que agrega a maior parte de todas as nações ali, na região da Europa. Mas sabe, aqui no Caribe, eu digo aqui no Caribe porque nós estamos nas Américas e não na Europa. No Caribe, há ilhas ali, por exemplo, que pertencem à Holanda. Estão ali no Caribe, então, praticamente a região da América Central, próximos ali de Honduras, e Costa Rica, e São Salvador, El Salvador. E ali, então, estão essas ilhas, como Bonaire, Curaçao e Aruba. Essas ilhas, por pertencer à Holanda, pertencem à comunidade europeia. Naquelas ilhas, eles votam para eleger pessoas também no parlamento europeu e também no parlamento holandês. Há um oceano de distância entre eles e a Europa, mas eles são pequeninas Europas aqui. E eu e você e cada igreja de Jesus Cristo é como uma Aruba, uma Bonaire, Curaçao dos céus. Filipos era de Roma, uma colônia romana. E a igreja de Cristo, então, é parte da grande comunidade dos céus. E nós temos essa cidadania em Cristo Jesus, firmados na cruz. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo faz coisas perigosas dentro do Império Romano. Primeiro que ele vem com essa questão de uma outra cidadania. Mas agora ele usa dois termos aqui que dentro do contexto do Império Romano são dois termos fundamentais. Ele fala sobre o Salvador, o único, o Salvador, e mais, o Senhor, o Senhor. Esses dois termos eram termos aplicados ao imperador romano nesses dias. Senhor é a palavra César, que nós conhecemos.
é o César, o imperador dos dias de Paulo. E ele vai dizer: Jesus Cristo é o César. Um tanto quanto subversivo até dentro do Império Romano. Mas também ele diz o Salvador, porque nesses dias também já era usado para o imperador romano esse título de o Salvador. O imperador romano é o Salvador. E aí o apóstolo Paulo não está negando, a ideia dele também não é derrubar o Império Romano. Ele tinha inclusive a cidadania romana, sabemos disso, ele foi ser julgado em Roma porque ele tinha esse privilégio. O que Paulo está apresentando aqui é que acima do Império Romano, do imperador romano, a comunidade dos céus, a grande comunidade, esta organização social feita por Deus em Cristo, pela cruz, e aqueles de nós que estamos firmados na cruz, justificados pela cruz de Cristo e o Cristo da cruz, nós somos cidadãos dos céus, de onde nós aguardamos, esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Onde está o Império Romano com toda a sua grandeza, que inclusive colocou Paulo em prisão? Onde está o Império Romano? Em algumas notas e livros escritos. Foi. Onde está o reino de Deus? Há uma cidadania dos céus e não passa e não vai passar. E aqui estamos nós, uma Aruba, um Bonaire dos céus. Há um oceano nos separando, mas nós temos a cidadania dos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo. A história não é dos impérios humanos, os impérios humanos passam, a história é do reino de Deus. Deus em Cristo tem a direção da história, e inclusive o encerrar das cortinas. Os seres humanos vão se movendo, e agora vem a governança mundial, e acha que vão salvar o mundo, e vão salvar a ecologia, e se mexe daqui para lá como se fossem salvadores do mundo. Nada contra a boa administração do mundo, isso é bíblico também, mas há muito mais do que isso envolvido. Há uma arrogância, uma pretensão humana que nos seus esforços em cima de Deus tem o controle do universo. Meu irmão, tudo isso passa, como passou o Império Romano e todos os outros. A nação brasileira vai passar, os Estados Unidos, grande nação dos nossos tempos, vai passar também. O que há de ficar é a nossa comunidade dos céus, de que somos cidadãos. A história tem um sentido, a história não está entregue a si mesmo, não está entregue aos seres humanos, aos impérios humanos. Deus tem uma direção para a história em Cristo. Firme-se então na cidadania da cruz, meu irmão. Isso muda a sua visão de vida, muda a sua forma de entender o dia a dia, as coisas, a forma de viver, porque você viverá na cidadania deste mundo. Todos nós temos um passaporte deste mundo, mas acima dele você vai navegar como cidadão da comunidade dos céus, o reino de Deus. E aí ele acrescenta: pelo poder que o capacita, falando de Jesus Cristo, Deus em Cristo, pelo poder que o capacita, ele vai fazer o quê? Colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. E ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Nossos corpos são humilhados. Como são humilhados? Corpos que de um lado são constituições maravilhosas. O corpo humano é uma coisa tremenda, ao mesmo tempo suscetível, tantas vezes abatido. Aqui estamos nós todos de máscaras, corpos humilhados, e a morte é a última humilhação. Mas a morte pode nos tirar da cidadania dos reinos e comunidades deste mundo, mas jamais nos tirará da cidadania da comunidade celestial. Como é que eu sei isso? Cristo já provou. Cristo da cruz é o Cristo da ressurreição, porque Ele é Deus conosco. Não há religião que possa chegar nem perto disso. Eles não podem ter um Cristo, não têm um Cristo, por isso eles não podem ter uma cruz.
Não há ninguém que pudesse morrer pelos pecados do mundo em qualquer religião, porque somente Deus conosco poderia fazer isto. E mais, nenhum deles poderia ressuscitar. Cristo ressuscitou não pelo poder dos outros. Lázaro, amigo de Jesus, foi ressuscitado por ele, mas a ressurreição de Cristo foi por ele mesmo. Ele rompe com a morte no seu poder. Por isso, meu irmão, é que podemos falar dessa cidadania, desta comunidade, da exclusividade de Cristo e do privilégio que nós temos de portarmos o passaporte do reino de Deus, do Salvador que na cruz pagou tudo de uma vez por todas. Não é apenas uma boa intenção humana que vamos criar umas religiões. Não, é uma obra que resolve o problema humano com Deus de uma vez por todas. E a partir dali nasce uma nova vida e vamos prosseguindo para o alvo, sendo aperfeiçoados mais e mais, para nos tornarmos mais e mais cidadãos deste reino à luz de Jesus Cristo. E finalmente nossos corpos humilhados vão experimentar algo glorioso como o corpo de Jesus Cristo, maior do que a vida e a morte. Então aí será implantado o reino verdadeiro, o reino pleno. Isso que a governança mundial está querendo fazer, não vai conseguir. Somente em volta de Cristo Jesus vai acontecer isto, e acontece isto. Cristo vai estabelecer o reino pleno do bem, o seu reino de uma vez por todas, e nós transformados da humilhação para um estado glorioso. Esta é a cruz, este é o Cristo da cruz, a cruz de Cristo. Você precisa se comprometer com isto. Meu irmão, se você perder a exclusividade da cruz e o seu compromisso com isto, roubaram de você a única resposta, o único ponto de descanso final, a única certeza. E aí você vai ser entregue a um tatear, a um esforçar e nunca saber que chegou lá. Jamais se poderá dizer, fui alcançado por Cristo, está pronto. Jamais, porque não há uma cruz que possa resolver o seu problema diante de Deus de uma vez por todas. Não deixe que tirem a cruz de você. O Cristo da cruz e a cruz de Cristo. Será um dia muito triste. As trevas vão descer para você, se você cair no caminho das religiões. Viva comprometido com a cruz como cidadão do reino dos céus. Um andar com Deus em paz e alegria, tudo certo com Ele pelos méritos de Cristo na cruz. E agora estou sendo aperfeiçoado por Ele. Deus está trabalhando a minha vida, mas eu ando com Ele cada dia. E ando como cidadão do reino dos céus, esperando ansiosamente a sua volta e o reino. E então a transformação do corpo humilhado para o corpo glorificado, porque eu sou um cidadão dos céus, estou comprometido com a cruz. Você está comprometido com a cruz de Cristo e o Cristo da cruz? Você está? Vamos orar, vamos à presença do Senhor.